porque a gente vem acompanhando ao longo das semanas aqui no nosso 3 em 1 o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral. E depois da decisão de ontem do TRE do Paraná, que absolveu Moro por 5-2, a gente conversa ao vivo com o senador. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Obrigado por nos atender, conversar conosco tão rapidamente logo depois desse julgamento. Gostaria de entender como que o senhor recebeu essa decisão. Se foi com uma comemoração ou se foi com uma sensação de desafio pelo que está por vir pela frente. Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar falando aí com a Jovem Pan. Eu recebi com alegria por vários motivos. Um deles, claro, que existe a questão pessoal, que é a preservação do voto aí de quase 2 milhões de paranaenses que me escolheram como senador, mas principalmente porque nós vivemos um clima tão estranho aqui no Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, isso eu coloquei com muita ênfase ontem, quando fiz meu pronunciamento, representou um farol para a independência da magistratura. E nós precisamos ter juízes independentes, juízes vinculados apenas à lei, e o tribunal, com toda a pressão política, com as fofocas, com as maledicências, né, com os boatos, proferiu um julgamento técnico no qual refutou 1 a 1 todos os pontos das mentiras que haviam sido colocadas pelos autores das ações que pretendiam a cassação. Então, um duplo sentimento de alegria pessoal, mas também uma alegria pelo país, porque esse julgamento representa muita coisa. O senador, ali durante o debate, né, mais de um desembargador mencionou a necessidade de se olhar para Sérgio Moro, então, como candidato a senador ou pré-candidato à presidência da República à época, já que eram esses os casos analisados, e se deixar de lado o histórico relacionado ou as críticas, enfim, aquilo que se pensa sobre a sua atuação como juiz da Lava Jato. O senhor entende que isso de fato aconteceu ou as coisas acabaram se misturando independentemente do resultado positivo ou favorável ao senhor? Olha, essas ações, a meu ver, eram um misto de oportunismo, de pessoas que perderam as eleições e queriam ganhar no tapetão, com desrespeito ao eleitor paranaense. E outra parte, sim, tem um quê de revanchismo, né, de se buscar um clima desfavorável por conta do governo Lula. O próprio Lula chegou a falar no passado, né, que nutria não exatamente bons sentimentos em relação à minha pessoa, disse lá que queria me né, assim, usar aqui o termo específico, e quiseram utilizar esse momento. Mas aí que é importante, como eu ressaltei, esses julgamentos técnicos, juízes independentes. O Rui Barbosa, que é o nosso grande patrono aqui no Senado Federal, que foi um grande jurista também, advogado, e sempre defendeu a independência da magistratura, ele dizia, pura e simplesmente, olha, a independência da magistratura é o nervo e a alma da liberdade. Claro que a gente precisa ter todos os poderes constituídos, mas se nós não temos juízes independentes, e o julgamento foi técnico, pode ter ali dentro do debate alguma outra referência. Eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, mas o que foi julgado foi exatamente aquelas afirmações falsas dos autores das ações. Nós registramos todas as nossas despesas na campanha e na pré-campanha eleitoral. Chegaram a mentir que tinha caixa 2. Nem os desembargadores que votaram vencidos, que votaram pela minha cassação, afirmaram que havia coisa dessa espécie. E nós fizemos tudo direitinho, como se diz lá, by the books. E aí eles quiseram criar uma série de teorias de abuso de poder econômico, quando não havia nada. Senador, eu vou abrir aqui o espaço porque tem uma fila de gente querendo fazer pergunta para o senhor. Começo com o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila. Vai lá. Senador Sérgio Moro, boa tarde. Senador, o senhor acabou de dar um testemunho importante de que a justiça precisa agir de maneira técnica. O senhor confia que o TSE vai agir de maneira técnica ou o TSE vai agir de maneira política, como foi o caso da cassação do deputado Deltan Dallagnol? Felipe, muito prazer em vê-lo aqui. Inclusive, o Felipe teve uma pré-campanha presencial, mas permaneceu ali, né, até o final, mas se tivesse também feito uma opção, que é uma opção legítima, de mudança de curso, provavelmente seria também questionado, considerando esses critérios aí malucos que os autores das ações estavam querendo destacar. Felipe, eu vou responder da mesma forma como me falava em relação ao julgamento do TRE. O pessoal ficava falando, alguns diziam, você vai ser cassado, isso já é favas contadas,
a pressão é muito forte e tal. Eu sempre disse, vou aguardar com serenidade. Se houver recurso para o TSE, e vamos esperar se vão ser de fato apresentados os recursos, a gente vai aguardar da mesma forma. O que a gente tem, sim, é consciência tranquila de que fizemos tudo certo e que o direito e os fatos estão do nosso lado e vamos defender o nosso mandato aqui no Senado Federal. No fundo, o foco também tem sido o trabalho no Senado Federal. A gente tem conseguido aprovar os nossos projetos, a gente conseguiu, por exemplo, ter uma participação extremamente importante na aprovação desse PL que dá fim às saídas nos feriados dos presos e também torna mais rigoroso a progressão de regime desses presos, que é um primeiro passo para a gente resgatar a seriedade da nossa segurança pública. O foco tem sido esse. Em relação a essas questões judiciais, preferimos que não as tivéssemos, que pudéssemos concentrar 100% no mandato. Mas, havendo, vamos aguardar com serenidade. Vai lá, Fábio Piperno. Senador, boa tarde. O senhor, depois de ter rompido, né, até de forma ruidosa com o presidente Bolsonaro, o senhor, de certa forma, acabou voltando naquele momento específico para o entorno bolsonarista na reta final da campanha de 22, quando o senhor nos debates até apareceu assessorando o presidente. E pouco tempo depois, poucas semanas depois, o senhor então foi alvo dessa ação, inicialmente inclusive impetrada pelo PL, o partido do então presidente da República. E uma ação que depois foi seguida pelo PT e os seus satélites. Em relação ao PL, o senhor ficou surpreso? O senhor guarda alguma decepção? Olha, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e coloquei naquela época de uma maneira muito clara. As razões das minhas divergências estavam mantidas. Mas entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu fiz uma opção como milhões de outros brasileiros fizeram. Uma opção legítima dentro de uma democracia, e penso que o que nós estamos vendo do governo Lula, que tem desmontado aí todo o aparato de prevenção à corrupção, tem feito o Brasil passar vergonha nos fóruns internacionais, apoiando aí Maduro, Hamas, negligenciando a responsabilidade da Rússia pela guerra da Ucrânia, entre várias outras coisas, as intervenções desastrosas na economia, eu não me arrependo. Fiz o que eu entendi que era certo naquele momento. Fiquei surpreendido por essa ação do PL. O que eu ouvi dos dirigentes do PL aqui em Brasília, até consternados, que era uma iniciativa exclusivamente local, né, de pessoas que tinham perdido ali as eleições e que eles gostariam que tivesse sido diferente. Vamos ver agora, né? Houve um julgamento que me deu a vitória, me deu a razão, julgamento, como eu disse, muito robusto, não só pelo placar, mesmo pelos fundamentos das decisões. Vamos ver como vai agir o PL. Pode eventualmente deixar de recorrer, se for o caso. Alan Gani. Senador, boa tarde. A gente verifica cada vez mais julgamentos políticos em várias instâncias da justiça, ao invés de julgamentos técnico-jurídicos. O que o Senado pode fazer para frear esses ímpetos da justiça e se o Senado não está muito omisso em relação a essa questão? O Senado, André, é muito simples. Eu sou oposição ao governo. Agora, a oposição ao governo, ela é minoria. Então, às vezes eu ouço muita gente falar, por que o Senado não faz nada e tal? Olha, o Senado existe uma oposição, mas a oposição está em minoria. Então, não é contagem, é número, é votos. Então, nós estamos trabalhando em temas, quando possível, de conseguir uma maioria contrária a algumas pretensões do governo. Vimos agora, por exemplo, o Senado dando uma resposta importante quando o governo tentou atropelar e reonerar a folha de pagamento. O Congresso havia decidido, olha, não vamos manter a desoneração da folha de pagamento para aqueles setores que mais empregam na economia, que isso é importante, e o governo, com toda a sua sanha arrecadatória, veio querer cobrar mais. Teve uma resposta, não conseguiu. Por quê? Porque a oposição se uniu à parcela da própria base do governo para rejeitar esses planos. Então, toda mudança depende disso. Ano passado,
né, o senador Rodrigo Pacheco pautou lá a PEC 8, que tenta dar uma racionalidade maior às decisões do Supremo, evitando aquelas decisões monocráticas. E se conseguiu obter uma maioria para aprovar, contando aí com a oposição. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito com tempo, com calma. A própria PL das saidinhas que mencionei, o governo é contra. O presidente Lula provavelmente vai sancionar, porque sabe que se ele vetar, o veto tem grande chance de ser derrubado, porque formou uma grande maioria para aprovar isso. O governo é muito ruim no âmbito da segurança pública. Em relação aí ao judiciário, eu espero que essa decisão do TRE do Paraná sirva como um farol para os outros magistrados. Olha, precisamos de juízes independentes. Existe aquela famosa frase, né? Há juízes em Berlim, e ontem, o meu pronunciamento, eu começo há juízes em Curitiba, como já havia na época da Operação Lava Jato. Eu, como disse, fiz parte disso, mas também não fui o único juiz lá na Operação Lava Jato. E hoje, o que a gente vê é que essa tradição de Curitiba, de ter juízes independentes vinculados apenas à lei, ela se mantém.